Meu nome é Flávio Arcângelo, Papa Yankee 2 Zulu X-Ray, coordenador do Grupo de Gestão e Defesa Espectral da Labre. Passando um pouco do contexto do que é o GDE, como ele surgiu. Aproximadamente 13 anos atrás, os mais antigos vão se lembrar, houve um desenvolvimento tecnológico no mundo da tecnologia PLC, Power Line Communications. Essa tecnologia ela tinha um potencial muito grande de causar interferências prejudiciais em vários serviços de telecomunicações, especialmente em HF, incluindo aí, inclusive, as comunicações de Forças Armadas e, dentre elas, o do serviço de rádio amador. O desenvolvimento tecnológico do PLC ocorreu não só no Brasil, mas globalmente, e as associações nacionais de radioamadorismo começaram a se organizar de maneira que, poxa, como é que vai se desenvolver uma tecnologia que seja tão prejudicial? Como é possível haver o compartilhamento espectral sem que isso seja prejudicial aos serviços de radiocomunicação? Então, a Liga Americana, a RSGB, a DARC, ou seja, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, começaram a fazer grupos internos que já viam do que a gente chama compatibilidade eletromagnética, que vai ser tratado aqui com mais profundidade pelo nosso especialista, seu Saad. E no Brasil nós começamos também. Primeiro, individualmente, eu fiz um artigo num site de telecomunicações, daí o João me ligou lá na universidade, eu estava fazendo meu doutorado, a gente começou a se organizar, entramos em contato com a Labre, Lab Federal, Lab São Paulo, e formamos esse grupo, que se trata do quê? Defender o espectro de serviço de rádio amador em relação ao desenvolvimento tecnológico de coisas que podem ser interferentes e prejudicar o nosso serviço, bem como o desenvolvimento natural das telecomunicações. Nós temos vários serviços surgindo, o nosso também se desenvolve, e existem vários processos normativos, tanto nacionais como internacionais, em que a gente vai se adaptando, o espectro ele vai se adaptando às mudanças tecnológicas. E a gente precisa se organizar para isso, para não perder faixa e isso prejudicar nossas comunicações, inclusive emergenciais. Bom, eu coloquei para vocês nesse slide, só para vocês terem uma noção mais ou menos do que a gente trata. Nós temos emissores intencionais, que são os nossos transmissores, são equipamentos que são concebidos a emitir RF. E emissores não intencionais, que são o quê? Equipamentos que não são concebidos a utilizar RF e que, no entanto, devido à sua eletrônica embarcada, acaba vazando RF. Um exemplo muito clássico para nós são os LEDs. O LED, por exemplo, ele não foi concebido para emitir RF. No entanto, se ele não tiver a proteção adequada, ele vai emitir muita interferência, inclusive em VHF, inclusive em faixa de comunicação aeronáutica, inclusive em faixa de comunicação emergencial, e dentre elas também a do serviço de rádio amador. E como é que se resolve isso? Nós temos, pelo lado dos não intencionais, ações de compatibilidade eletromagnética, e pelo lado dos emissores intencionais, ações de gestão e defesa espectral. Então, a nossa responsabilidade enquanto membros da sociedade, membros ativos da sociedade, seja como instituição ou seja como cidadãos, é justamente poder colaborar com as autoridades, dentre elas a Anatel, a levar essa problemática de forma que nós unidos, gestores públicos, Poder Executivo, e nós cidadãos, e de certa maneira até cidadãos que somos especialistas naquilo que fazemos, trabalharmos juntos para poder resolver esse problema. Porque não basta só você colocar uma tecnologia, ela tem que ser posta de uma maneira tecnologicamente adequada, dentro de padrões de qualidade. Só que a gente tem que se manifestar, senão isso não acontece, né? Ou seja, a ação principal é proteger os serviços de radiocomunicação. Bom, vamos começar com a parte de gestão do espectro, que é a parte de emissores intencionais. Isso, para nós, é muito, muito, muito importante, porque é o que vai nos dizer, por exemplo, no ato normativo ou num regulamento da Anatel, aonde a gente pode transmitir. E esse processo ele é todo interrelacionado, nacionalmente e internacionalmente. A União Internacional de Telecomunicações, a UIT, que é um órgão da ONU, ele tem esses livrinhos vermelhos que chama Radio Regulations. Nele é que estão postos quais são as faixas de frequência e quem pode emitir lá dentro. É lá que está aqui de 28 a 29,7 MHz,
serviço de rádio amador é primário na região 2. Ou seja, não é só o ente nacional. O ente nacional que faz a lei nacional ou internaliza essas coisas vem da ONU, vem da UIT. Então, por isso que é importante a IARO. Muitas vezes a gente se questiona, mas por que você vai pagar, ter dinheiro para a União Internacional de Radioamadores? A IARO está aqui. Ela está trabalhando nesse lado vermelho aqui. Então, ela está defendendo lá no exterior que essa faixa continue sendo radioamador e que tenhamos novas faixas no futuro. Isso daqui, os Radio Regulations, ele é um tratado internacional. Lá vai um representante do governo federal, do Ministério das Comunicações, da Anatel, eles assinam o documento. E depois isso é internalizado no Brasil através do PDFF, que é o Plano de Destinação de Faixa de Frequências. E depois isso se torna um ato normativo, tá? Aqui tem, inclusive, algumas fotos. Nós participamos pela IARO dessas reuniões. Essas são reuniões que estavam discutindo o compartilhamento da faixa de 1.2 GHz com o RNSS, que é o GPS, e a faixa de serviço de rádio amador. Então, as ações de gestão de espectro da Labre é proteger as faixas que nós temos, fazer o pareamento do que tem na UIT junto ao Brasil, levando essas proposições à Anatel. Nós temos as nossas subfaixas da IARO, onde a gente transmite em SSB, onde transmite em CW, onde estão as repetidoras. Tudo isso é alinhado internacionalmente. Então, nós fazemos essa mediação, né, e monitorar a evolução das telecomunicações. Então, quais foram os resultados, né? Um dos objetivos dessa nossa apresentação e também do evento Labre 90 anos é mostrar a relevância que a Labre tem para o serviço de radiocomunicação, para nós radioamadores, e não é uma relevância subjetiva, ela é objetiva. A partir do momento que vocês ligam o rádio de vocês, se vocês têm uma faixa lá destinada, vocês vão poder fazer comunicação. Tenham consciência que existem pessoas por detrás da organização da Labre e da IARO. Muitas vezes a gente não aparece na mídia, nada, mas só existe espectro porque existe uma organização por detrás, que é a Anatel, e porque existe uma sociedade organizada que trabalha junto com os nossos responsáveis no Brasil pelo espectro, como no exterior. Então, aqui está uma pequena aqui está uma pequena listagem, né, de o que nós conquistamos. Quais são as normas mais atualizadas que temos hoje? A Resolução 759, que é o PDFF do Brasil, e o Ato 926 desse ano, que a gente construiu junto lá com a Anatel em Brasília, com a CIDA, o pessoal do Tarcísio, lá, a turma do espectro. E o que consta, né, essa evolução, ações que a Labre propôs, foi posta em consulta pública e a sociedade entendeu que seria importante para os radioamadores. A nova faixa de 2.200 metros, nova faixa de 630 metros, a nova faixa dos 60 metros, que nós trabalhamos, inclusive, na UIT. O Brasil teve uma participação importantíssima para a conquista dessa faixa. Ela é pequena, ela é baixa potência, mas se o Brasil não tivesse lá também dando os seus pitacos, isso junto com a delegação brasileira. Quando a gente vai no ambiente da ONU, a gente não vai como Labre ou como IARO, a gente se organiza, mas já estava lá falando junto ao Brasil. Então, é uma ação relevante, né? Ampliamos a faixa dos 160 metros, ampliamos a faixa dos 80 metros, dos 30 metros, dos 4 milímetros. E por que ampliamos? Porque a UIT já dizia que a região 2, o espectro, por exemplo, de 80 metros, vai até 4 MHz. Só que no Brasil a nossa legislação estava passada, estava antiga. Alguém tem que falar para a Anatel. Pô, a legislação está antiga, vamos atualizar? Quem que fala isso é a Labre, é a nossa instituição. Também tivemos aumento de potência nos 30 metros, 70 centímetros faixa primária, ela era secundária. E aí foi muito interessante, porque essa foi uma proposta nossa, junto com a Anatel, foi levado lá na Conferência Mundial, e foi tão bem sucedida, que os países da América do Sul começaram a seguir o Brasil. Então, Argentina, Paraguai, Uruguai, hoje eles são primários nos 70 centímetros, porque começou com a gente, aqui na Labre, depois junto com a Anatel, depois o Ministério das Comunicações, depois o IT, e lá na hora os administradores do espectro dos outros países, não, vamos colocar também o nosso nome aí no RR, né? Então,
é uma ação bastante interessante que tem esse protagonismo internacional, né? E também pensamos em classe C e classe B operando abaixo de 1.2, acima de 24 GHz. Aumentamos a potência para 1,5 kW, antes era 1 kW. Reconhecimento de várias coisas, banda cruzada, por exemplo, entre repetidoras, foi uma proposta da Labre. Segmento comuns de radiofaróis para estudo de radiopropagação. Tudo isso surgiu junto ao GDE, junto à Labre, que foi subindo e depois voltou, subiu para o IT e depois voltou por meio das nossas normas nacionais, através das consultas públicas, né? Bom, isso foi aspecto dos emissores intencionais. Sobre os emissores não intencionais, que são os LEDs, células fotovoltaicas, sistemas fotovoltaicos, também existe um sistema semelhante ao que tem na UIT, porém, ele é baseado em normas, em normatização, que, pegando de trás para frente, seriam as famosas normas ABNT. Como é escrita uma norma ABNT de produto de qualidade? Ela tem grupos de estudos na COBEI, que é o Comitê Brasileiro de Engenharia, Telecomunicações, Eletricidade, etc. Lá, a Labre participa desses grupos de compatibilidade eletromagnética, são feitos estudos, a gente pega as normas que são internacionais da IEC, é feito estudo e é feita a nacionalização dessa norma. Uma norma IEC, está vendo? International Standard, que acaba se transformando numa norma nacional. Qual que é o problema? É uma norma, então não é de aplicação obrigatória. Para que ela seja obrigatória, é necessário um regulamento. E é aí que o Brasil está falhando. Nos Estados Unidos, através da FCC, ou seja, o órgão regulador de telecomunicações, ele regula não só os emissores intencionais, mas também os não intencionais, a partir do momento que ele passa a emitir RF. Então, vamos dizer uma normatização horizontal. Na Europa, a comunidade europeia também, ela pega tudo que vem aqui falando de EMC, de compatibilidade eletromagnética, que tenta conter essas interferências, e internaliza. Ela nem chega a fazer tradução, ela internaliza direto a norma inteira. No Brasil, ainda está muito fracionado. Tem coisa que a Anatel faz, tem coisa que o Inmetro faz. Então, está tendo uma evolução. Inclusive, está tendo consulta pública agora sobre o regulamento do uso do espectro, que trata dos emissores não intencionais, e a gente vai apresentar a proposta de maneira que a coisa seja melhor integrada, porque a gente está sofrendo muito com essas interferências. Não é só o serviço de rádio amador, eu tenho vários casos de ouvintes de FM, de radiodifusão pública, que ligou o LED, decaiu o sistema. Ligou o sistema fotovoltaico, começou a cair o sinal. Então, a gente precisa ter uma organização da ocupação do espectro eletromagnético. Ela tem que ser feita de maneira melhor integrada no Brasil, e a nossa expectativa, a gente contribui modestamente, mas contribui ativamente como membros da sociedade, inclusive especialistas técnicos, de forma que isso evolua. Então, aqui só alguns exemplos que eu usei numa outra palestra, inclusive, do que tratam dessas normas. Elas são bem detalhadas, até como é que é feito o setup de ensaio de um equipamento, como é a análise do espectro, o momento que você tem uma interferência, ele passa os limites de emissão. É um negócio bem sério mesmo. E quais foram algumas consequências positivas de todo esse trabalho que a gente tem ao longo de um pouco mais de 10 anos, né? Algumas normas nacionais, por exemplo, essa CISPER 22, 24, a CISPER 15, que é de iluminação, regulamentos técnicos de qualidade de LEDs, televisores, iluminação pública de São Paulo, conversores de televisão digital, sistemas fotovoltaicos, iluminação semafórica. Todos esses processos tiveram contribuição da Labre. A Labre foi lá, nós fizemos nossas reuniões internas, levamos... Uma coisa que dá um trabalho incrível. Vocês não imaginam o que é participar de um comitê de trabalho de regulamentação de qualidade de equipamentos fotovoltaicos. É um monte de interesse. Você não está falando só de radiointerferência, isso é importante. Quando esses regulamentos técnicos, eles não tratam só de RF. Trata de segurança, eficiência energética. É uma coisa gigantesca. Depois a gente vai lá falar de rádio. A gente parece um ET no meio do pessoal não entende.
Existe um déficit brasileiro até em aspecto educacional na universidade. Nós vemos muitos engenheiros que saem da faculdade sem saber o que é compatibilidade eletromagnética. Então está lá eu, o Saad, a gente tem que ir lá explicar do começo, praticamente fazer essa palestra para eles, para depois a coisa tentar engrenar e os interesses econômicos no meio é muito, muito, muito complexo. Por isso que é coisa que a gente tem que evoluir melhor no aspecto administrativo, né? E aí também, aqui tem algumas imagens de seminários que nós fizemos. Tivemos seminários internos da Labre, levamos um workshop lá na Anatel de Brasília, na época que o Agostinho era gestor, era o superintendente, não, ele era gerente de espectro. E aqui uma reunião na COBEI, em que a gente participa daqueles grupos de estudos da BNT. Aqui o João fazendo uma palestra no Laboratório Eldorado, lá de Campinas, um laboratório super avançado da área de compatibilidade eletromagnética, até de veículos automotivos, né? E a gente é constantemente chamado para ir lá participar, porque a Labre acabou se destacando como um ente da sociedade que se preocupa com a ocupação do espectro eletromagnético. A gente acabou se destacando. E até pela própria ausência, né, pelos problemas que a gente falou, até educacionais que tem no Brasil. Então, a gente procura contribuir dessa maneira. Então, gente, é isso. Desculpe, que eu sei que é um assunto regulatório, que também tem muita coisa técnica que eu não vou tratar, e às vezes pode ser um assunto caudaloso, né? Mas a mensagem que a gente quer passar para vocês é que, apesar de todas as dificuldades, a gente está trabalhando, representando o serviço de rádio amador, tanto no Brasil como no exterior. E o que vocês precisarem de nós, contem com a Labre. E, por favor, reproduza essas informações que vocês tiveram também em suas repetidoras, em suas rodadas, quando forem entrar em contato com seus grupos temáticos, porque é importante mostrar esse trabalho de grande responsabilidade social, técnica, tecnológica. A Labre efetivamente contribui para o desenvolvimento tecnológico do Brasil e até mesmo em termos globais através da UIT e da IARO. E aqui, lembrando nosso amigo Gustavo, ele é vice-presidente da IARO, tem nos auxiliado lá. A gente tem uma pancada de desafios a vencer, recuperar, mas se Deus quiser a gente vai seguir adiante. Muito obrigado.